Oi, oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um resumão da madrugada aqui no meu canal no YouTube. Somente bala e a gente vai repercutir juntinhos tudo o que aconteceu aí nessa madrugada polêmica do BBB. Então chega no canal, deixando o seu like e se inscrevendo, por favor. Bom, antes da gente falar da madrugada, a gente tem que falar de um assunto importante, porque esse assunto é o centro de toda a confusão da madrugada, tá? Bom, o Davi, gente, basicamente, ele fez uma contagem de votos aí, e ele acha que a Yasmin votou no Bin Laden. E ele acha que a Yasmin foi falsa ao votar no Bin Laden, porque a Yasmin é próxima do Bin Laden, abraçou o Bin Laden e tudo mais. Só que o Davi tá errado. A Yasmin não votou no Bin Laden, a Yasmin votou na Lani. E aí, gente, existiu toda uma confusão em volta disso. Então vamos resumir toda a história para vocês antes do Sincerão, tá? Então antes do Sincerão, a Lady disse que votou em Bin Laden e contou pra Lani e pra Beatriz que ela votou no Bin Laden. Realmente, a Lady votou, tá? Inclusive, a Lady falou o seguinte pra Lani e pra Bia: se vocês tiverem votado no Bin Laden, a Lani não estaria no paredão, estaria o Bin Laden no paredão no lugar da Lani. A Lani ficou muito refletindo aí muito essa fala da Lady, tá? Bom, aí a Sister, a Lady, pediu para as duas amigas não falarem pro Davi essa informação de que ela votou no Bin Laden, tá? Pois a Lady não joga com o Davi e não quer que as suas movimentações cheguem até o Davi, tá? Entretanto, Alane e Beatriz já haviam fofocado para o Davi muito antes. Com isso, elas acabam se desesperando e foram pedir desculpas para a Lady por já terem feito a fofoca pro Davi. Davi entendeu que se Lady não quer que ele leve isso para o Sincerão, certamente é porque envolve uma outra pessoa. No caso, ele acha que envolve a Yasmin aí. Por isso, Davi acredita fielmente que a Yasmin tenha votado no Bin Laden e chama a Yasmin de falsa. Contudo, como eu já falei para vocês, a Yasmin não votou no Bin Laden, ela votou na Lani. Bom, e o Davi ligou os pontos de uma forma errada aí, e por isso que ele vai levar isso pro depois do Sincerão, e vai ter toda uma confusão aí que vocês vão perceber, tá bom? Bom, as meninas do quarto fada, gente, falou pro Davi então não contar essa informação da Lady aí, não é pra falar. O Matheus também foi dar um conselho, falou o seguinte: olha, não conta, por favor, as meninas não querem que você conta a informação que a Lady contou pra elas, porque não era pra você estar sabendo. E o Matheus: não, eu não vou contar e tal. Inclusive a Lani falou que deu um beijo no Davi, no rosto do Davi, né? Não na boca, né? No rosto. No rosto do Davi, como forma aí de falar que realmente você não vai contar e tal, vai dar tudo certo, enfim, e vida que segue. Porém, já vou adiantar que o Davi contou, tá, gente? O Davi contou, enfim, e aí que gerou uma certa briga aí, tá? O Davi disse então pra Isabelle que não vai comentar no Sincerão de hoje sobre o episódio aí envolvendo a Lady, que a Lady votou no Bin Laden e que a Yasmin votou no Bin Laden também, segundo o Davi, tá? A Yasmin não votou, mas enfim. Pois elas não estão no paredão, e isso seria gastar um card aí à toa, porque, enfim, a Lady não tá no paredão, nem a Yasmin, nem o Bin Laden, falou que não tem sentido contar isso no Sincerão, tá? Bom, a Lady então diz que viu o Davi indo espalhar a fofoca de que ela votou no Bin Laden, pois pelo telão do líder, ela assistiu o Davi indo conversar com o Matheus na cozinha e depois com a Isabelle no banheiro. A Lady então conta pra Bia, né, que ela já não gostou disso. Ela falou: o que ele tá espalhando essa fofoca? A fofoca já tá indo pra outros lugares aí, disse a Lady, que tá ficando, né, brava, irritada já com essa situação. A Lady depois ela vai explodir com isso, tá, gente? Ela vai chegar numa situação lá que vai realmente explodir pra caramba, tá bom? Aí, gente, a Lani ficou bem preocupada, viu, gente? Falou o seguinte: Davi, olha, se eu sair por causa dessa fofoca da Lady aí que você tá espalhando. Aí o Davi falou o seguinte: ó, a culpa não é sua não, relaxa. Aí a Beatriz: e nem da Lady, tá, Davi? Eu não concordo não que as culpas sejam da Lady. E a Lani falou o seguinte: tu sabe que eu sou uma pessoa preocupada, se tu fizer isso no Sincerão, eu vou ficar brava, disse a Lani aí, tá bom? Antes do Sincerão, então, a Lani foi lá pedir desculpas pra Lady por ter revelado o voto dela no Davi, tá? Antes, né, antes da formação do paredão, é isso? Deixa eu ver aqui rapidinho. Não, isso daqui aconteceu antes do Sincerão, tá? Então, antes do Sincerão, a Lani foi lá e foi pedir desculpas pra Lady já por ter revelado isso, tá bom? Mas a Lani tá achando fielmente que vai ser eliminada por causa dessa fofoca aí, tá bom? Aí, gente, chega um momento que daí falou o seguinte: não, calma aí, mas eu tô contando os votos aqui, eu tenho certeza que a Yasmin votou no Bin Laden. Meu Deus, ela é muito falsa de ter votado no Bin Laden. Ela votou no Bin Laden, votou no Bin Laden e tudo mais. E aí o Davi tem certeza que isso aconteceu, mas não aconteceu, tá? A Yasmin votou na Lani.
acho que não teria nem coerência a Yasmin votar no Bin Laden, né? A Yasmin brigou com a Lani por negócio de estaleca lá, que ela perdeu estaleca de propósito. E a Lani também perde muitas estalecas, que elas tiveram a briga na cozinha da Xepa e tudo mais. Então assim, o Davi infelizmente ligou os pontos de forma errada aí. Inclusive eu acho até perigoso pro Davi na edição, né? Se a edição mostrar o Davi falando ah, Yasmin votou no Bin Laden, e a edição mostrar a câmera do confessionário mostrando a Yasmin que votou na Lani, acho que vai pegar até mal pro Davi aí, né? O Davi tá espalhando uma mentira pela casa, porque o Davi contou isso pro Matheus, foi lá e contou pra Isabelle, falou pro pessoal do Quarto Fadas, tudo sobre isso. Enfim, gente, vai dar um fuzuê isso daí, tá bom? Seguindo aqui, gente, então agora a gente vai falar sobre o Sincerão aí, né? Como vocês sabem, o Sincerão foi sobre cinema e tudo mais, né? Que tinha que colocar protagonista, colocar vilão, diretor, enfim. Essa dinâmica rendeu muito? Não rendeu. Na verdade, o que rendeu mesmo foi essa parte aí do Davi, na hora que ele fala que a Yasmin votou no Bin Laden, tá bom? Um pouquinho antes do Sincerão, inclusive a própria Beatriz já chamou um pouquinho de atenção do Davi, né? Pro Davi não continuar repercutindo no assunto. Aí tem o Sincerão e tal, aí enfim, acontece tudo que vocês já sabem que aconteceu no programa ao vivo, né? E a gente agora vai pro pós-Sincerão, porque no pós-Sincerão aqui teve treta, viu, gente? Aí que rendeu treta. Dentro da casa mesmo, a Lady já tava começando a ficar animada aí pra treta. Ela tava puxando treta, né? Ela tava querendo treta, a Lady, tá bom? E aí, gente, assim que acabou o Sincerão, a Giovana também falou assim, eu concordo com você, de ontem pra hoje eu concordo com o que você falou, mas estão falando de outras histórias e tudo mais. O Matheus falou o seguinte, eu não vou chamar a atenção do Davi não, frente do Tadeu não, eu prezo pelo respeito, disse o Matheus aí, por quê? Porque o pessoal tá falando que o Matheus tá passando muita mão na cabeça do Davi aí, tá? E o Davi disse o seguinte, Matheus, vem pra cá, Matheus, vem pra cá. A Yasmin falou o seguinte, você vai deixar o garoto falar ou não? Por favor, cala a boca, disse a Yasmin pro Davi, tá? Quando a Yasmin diz pro Davi calar a boca, o Davi aí começa a se inflamar, né? Porque ele não abaixa a cabeça. O Davi, ó, vai pra frente mesmo, tá? E aí o Davi vai lá e joga na rodinha que a Yasmin poderia ter votado no Bin Laden. A Yasmin falou o seguinte, mas por que eu vou votar no Bin Laden, garoto? Abre sua boca. Por que eu voto no Bin Laden? Eu não votei no Bin Laden não, meu amor. Eu votei na Lani. Mas aí o Davi, como ele tem certeza que a Yasmin votou no Bin Laden, ele continuou falando, não, você é falsa. Você tá abraçando o Bin Laden, aí você votou nele, tudo mais. Não votou, Davi, ó. Você uniu as peças erradas do jogo aí do xadrez, tá bom? Bom, o Davi então chamou a Yasmin de cobra, falou, você é uma cobra inútil. A Yasmin inútil é teu Uki, garoto, se toca. Aí o Davi, olha o respeito. Aí a Lady, cala a porra da tua boca. E aí, nossa, aí com um monte de palavrão, vai tomar no teu Uki. Aí o Davi, eu quero respeito. A Lady, respeito. Quando a Lady entra na história, né? Respeita agora. Aí o Davi, você tá mandando tomar no Uki? E aí a Lady vai pra cima, né? A Lady vai pra cima e começa a fala um monte de palavrão, não sei o que, não sei o que. Aí nesse meio de um monte de palavrão, o Davi falou o seguinte, você vai me beijar? Vai me beijar? Aí, gente, a Lady, inclusive, pegou esse momento e achou que o Davi foi muito escroto em falar que ela ia beijar ele, tá? Mas como vocês podem ver aqui do lado, vocês estão vendo que a Lady tá muito próximo do Davi, né? Quem tá separando eles ali é o Alegrete e a Beatriz, né? Que tá no meio aí. E o Michel tá puxando a Lady meio que pra trás, né? E a Lady continuou falando o seguinte, quem falou meu nome no rolê foi quem? Foi você que falou meu nome? Disse a Lady. O Davi, eu falei. Então a Lady falou assim, então pronto, filhão. Então pronto, disse a Lady aí que foi pra cima do Davi com tudo, tá? A Yasmin então ficou chocada com o que aconteceu, falou que ela não votou no Bin Laden, ela votou na Lani, e chamou o Davi de monstro. Você é um monstro. E o Davi, você é uma inútil, você não lava a louça, você não limpa a casa, você não arruma a sua cama. A Yasmin então chamou o Davi também de inútil, chamou ele de, né, de um monte de palavrão aí, vai tomar no Uki, seu arrombado de merda, seu bosta, enfim. Aí teve palavrão aqui e ali, tá? Durante toda essa confusão, o Matheus ficou irritado, tá? Ficou irritado por causa de duas situações. Por quê? Porque o pessoal ficou comentando que o Matheus fica passando a mão na cabeça do Davi e também ficou dentado com o Davi, porque o Davi trouxe a conversa lá de que a Lady votou no Bin Laden, de que a Yasmin supostamente votou no Bin Laden, quando na verdade não era pra ele ter feito isso, né? Porque ele foi lá no quarto Fadas, falou que não ia fazer, né? A Lani falou, deu um beijo no rosto do Davi, né? Que ia ficar tudo bem, tudo mais, e o Davi trouxe isso à tona, tá? Isso deixou o Matheus muito irritado, inclusive. O Davi, ele vai atrás do Matheus depois que o Matheus extravasou tudo que ele queria. O Davi vai atrás do Matheus, tá, gente? Pra tentar, enfim, acalmar o Matheus. Mas o Matheus não quer. O Matheus falou assim, não, me deixa. Sai de perto de mim, me deixa.
E aí o Matheus ele fica inclusive num canto lá do outro lado do gramado, mais isolado aí, tá bom? Enquanto isso, a Lady começa a pular e falar na cara do Davi o seguinte: eu te agredi? Então vai no confessionário pra me expulsar se eu te agredi. Vai lá, amor. Você só elimina as pessoas assim, indo no confessionário, disse a Lady, tá? Ó, em determinado momento da confusão, a Yasmin também entrou na gritaria e falou assim: nojento, seu nojento. A Lady então continuou gritando, porque a Lady gritou bastante nessa briga, tá? Ela falou o seguinte: sou tão planta que eu entrei direto, eu não precisei ninguém votar pra mim pra eu entrar. Sabe quem gostou de mim? Eu nem digo quem gostou de mim. Então a Lady tava dizendo quem? Do Boninho, né? Porque o Boninho coloca as pessoas na casa, tá? O Davi então, ó, câmera, pega ela aqui, ó, câmera, ela tá querendo se aparecer, câmera, pega ela aqui, ó. Ô, câmera, filma ela. Quem não precisa me ignorar é o Brasil. Eu quero saber a opinião do Brasil, não a opinião de vocês dessa casa aqui, não. A Lady, preguiça de você, mal educado do caramba, disse a Lady, tá? Durante a briga também a Giovana não gostou de ouvir o Davi falando vai me beijar e começou a brigar também. Ela falou o seguinte: tenha dó, ridículo, isso não é questão de se meter não. É ridículo você como homem ficar brigando com alguém, chamando alguém pra beijar, dando um beijinho, você chamou ela pra te beijar, Davi, isso é ridículo. Aí o Davi disse o seguinte, olha, eu falei, ela vai me beijar? Então vai lá no confessionário e fala. Tem câmera lá também, vai lá no confessionário e fala, disse o Davi. E a Giovana falou assim: vai você que é viciado em falar no confessionário, vai lá, você está se sentindo agredido? Então vai tomar no seu Hulk também, disse a Giovana, tá bom? Aí, gente, quando a briga tá começando a se acalmar, né? A produção, né? Possivelmente o Boninho, parece que é a voz do Boninho, tá? Fala a seguinte mensagem, que é uma mensagem pro Davi. Ele falou o seguinte: a câmera é decisão do Big Brother. Ninguém deve interferir onde as câmeras devem mostrar. Ok? O jogo é de vocês. Se falar de novo sobre a câmera, vai tomar punição aí, tá? O Davi disse que não entendeu o que aconteceu, tá? Inclusive, ele foi pro quarto fadas, aí o pessoal perguntou, mas o que falaram aí? O que a produção falou? E aí falou, não entendi. Aí depois o Davi foi lá e perguntou pra Pité. Pité falou o seguinte, olha, a produção falou que você não pode falar sobre as câmeras, né? Porque o Davi falou o seguinte, olha, filma a Lady aqui, filma a Lady, já tá tentando se aparecer e tal. Então a produção foi lá e deu uma atenção no Davi por causa dessa fala do Davi, tá bom? Lady então comenta com a Beatriz o seguinte: quando a Fernanda falou que você era uma nada, foi uma coisa pesada, tá? Então o Davi chamar ela de nude não é pesado também? É pesado da mesma forma, disse a Lady aí, tá? A Yasmin, depois de toda essa briga, começou a chorar, né? Começou a ficar bem irritada com toda a situação, tá? E ela tá realmente com medo do Davi volte do paredão também amanhã. Inclusive ela falou, se o Michel sair, talvez ela saia também. Imagine se a Yasmin sai junto com o Michel. Ia dar uma viravolta no jogo, né? Aí no meio de toda essa briga a gente chega aqui. A Fernanda falou assim, gente, o que aconteceu? Eu cheguei agora, o que tá acontecendo? A Fernanda tava no quarto, gente. Ô Fernanda, se você levantar da cama, Fernanda, você não perde tanta coisa que tá acontecendo, tá? Você tá perdendo, ó, muita coisa. Aconteceu muita briga aqui, você tava dormindo no quarto, Fernanda. Então, foi até engraçado. A Fernanda falou assim, o que aconteceu? Eu cheguei agora. Fernanda perdida no meio da briga. A gente viu mais coisa que a Fernanda que tá lá dentro da casa, tá bom? A Lani, gente, foi ficar no cantinho lá da área externa e começou a chorar. E o Matheus foi lá falar com ela um pouco, tá? A Lani então tá chorando porque ela disse que ela gosta muito da Lady, também gosta muito do Davi, mas que o Davi acabou expondo a conversa da Lady sobre o Bin Laden, né, ali no gramado, quando ela falou que não era pro Davi fazer isso. E que ela ficou muito chateada pelo que o Davi fez, tá? Ela disse o seguinte, o Davi prometeu que não ia falar e falou, Matheus. E o Matheus respondeu, depois tem que conversar com ele, tá? Agora eu não quero conversar, não tô com um papo com ninguém, eu tô nervoso, disse o Matheus aí, que foi consolar a Lani que tava chorando, tá bom? A Yasmin, depois que ela expôs que o Davi prometeu na primeira semana que tiraria ela e a Giovana do paredão com o poder coringa, disse a Yasmin aí, tá? Lembrando que na primeira semana não teve nem poder coringa, isso faz tanto tempo que nem eu lembro, tá? A Yasmin diz o seguinte, o Davi é manipulador, Giovana. Elas vão aprender ainda, igual da primeira vez que a gente tava no paredão. Ele prometeu a mesma coisa pra nós duas lá na primeira semana. O Davi diz o seguinte, eu prometi o quê? A Yasmin, o poder coringa pra tirar a gente do paredão, você prometeu. A Davi, eu falei que eu usaria as minhas estalecas pra te tirar do paredão. Eu queria te ajudar, mas eu percebi que é uma pobre inútil no jogo, disse o Davi aí, tá? Depois disso o Davi ficou apertando lá o botão do confessionário, gente, porque ele queria lá no confessionário falar alguma coisa. A gente não sabe o que é, mas a produção não liberou
o confessionário pro Davi. Pelo menos a câmera não mostrou isso, tá? Se liberou, alguém diz aí nos comentários, porque até onde eu vi, eu não vi a câmera sendo liberada pro Davi poder reclamar no confessionário, tá bom? Bom, na parte externa o pessoal continua irritado ainda com o Davi, tá? A Lady falou o seguinte: se o Davi for lá reclamar, eu vou ser expulsa também, viu? Porque ele vai reclamar no confessionário. E a Giovana: pode ser tudo é chamar no confessionário. Ele toda hora ele vai no confessionário querer reclamar alguma coisa. Ah, eu não gostei da barata, vai reclamar no confessionário de ser Giovana. E a Lady: ah, ele é um jogador forte, hein? A Yasmin também falou o seguinte: nossa, ele é um jogador forte, vai no confessionário reclamar, tá? Durante a discussão, a Yasmin disse pro Davi o seguinte: sabe qual é a sorte? Sabe qual é a sua sorte que todo mundo aqui tem? Davi, o que que é? É que aqui se faz, aqui nesse mundo se paga. O Davi: claro, disse o Davi aí, tá? Climão entre os brothers aí, tá bom? Bom, gente, a Yasmin então segue irritada, com sangue nos olhos aí, tá? E aí a discussão e a briga vai se acalmando. E agora a gente vai entrar agora em outros assuntos dessa madrugada aí importantes, tá bom? Lady disse o seguinte: eu não sabia se ia dar eliminação, mas eu queria fazer o quê? Pegar as coisas do Davi e jogar na piscina. Mas a Lady falou que não fez isso porque achou que poderia dar eliminação. Lembrando que isso já aconteceu no Big Brother 2, tá bom? Alguns participantes pegaram a roupa da Tina e jogou na piscina no dia que ela tava no paredão, tá? Isso não dá eliminação, porque, enfim, apesar de pegar a roupa da pessoa e jogar na piscina, é uma coisa chata pra caramba, não dá eliminação, tá? Inclusive a Tina no BB2, depois que jogaram a roupa dela na piscina, ela foi eliminada. Mas foi até uma cena engraçada. Inclusive, se a Lady fizer isso, qualquer pessoa, vai ser uma cena engraçada pra gente ter, tá? Mas não causa eliminação, tá? Pelo menos no BB2 isso não aconteceu. Bom, seguindo aqui, então, a Lani continua chorando, tá? E falou que tá chateada com o Davi. E o Matheus disse que realmente falou o seguinte: a gente conversou, tá? Fica tranquilo, tu sabe, tu tem a sua verdade, o Davi errou bastante. Eu falei pro Davi não fazer isso pra não te prejudicar. E foi falado umas 50 vezes pro Davi não fazer isso. E a Lani falou o seguinte: o Davi prometeu que não ia falar, ele me deu um beijo prometendo. Aí o Matheus: depois tem que conversar com o Davi, tá? Eu não quero falar agora, não quero papo com ninguém agora. E a Lani: o maior errado disso tudo foi ele que falou, foi o Davi o maior errado. Fui eu por ter falado pro Davi também. Eu não deveria ter falado. Eu gosto muito da Lady. Olha toda a situação que aconteceu aí. Eu não queria ter magoado a Lady. Eu não fiz de propósito. Tô magoada com o Davi também. O Davi falou uma coisa que eu falei, que ele me prometeu que não iria contar. Matheus respondeu o seguinte: você depositou sua confiança numa pessoa que está contigo no jogo. Quem jogou sujo foi o Davi. Quem fez a cagada agora foi o Davi. Não dá pra passar paninho pro Davi agora. Matheus e a Lani então seguem chateados com o Davi, tá? E o Matheus diz o seguinte: só estou chateado com esse negócio aí. Foi sacanagem isso daí. A Lani falou o seguinte: eu não quero falar mal do Davi, tá? Mas também não iria falar isso ali na frente de todo mundo. Mas tem coisa que não dá. Isso não se faz, disse a Lani, tá? O Matheus disse o seguinte: isso foi jogo baixo. Foi jogo baixo. O Davi pensou no próprio umbigo apenas, disse o Matheus. A Lani então concluiu falando o seguinte: se eu sair por causa disso, eu vou ficar muito chateado, porque eu já perdi a amizade com a Lady por causa dessa fofoca aí. Matheus então disse o seguinte: eles vão ver o sonso daqui pra frente. Diz o Matheus, falou que vai. Matheus parece que vem com tudo agora, hein, Matheus? Vamos ver. Você tá prometendo desde janeiro, já tá em março. Bom, gente, então, como vocês estão percebendo, a Lani e o Matheus estão bem chateados com o Davi. Não sei como isso daí vai se desenrolar nos próximos dias e horas aí, mas eles estão chateados com o Davi, tá? E eles não conversaram com o Davi sobre isso, tá? Durante a madrugada não teve essa conversa. Vamos ver se no dia de hoje vai rolar essa conversa, tá? A Yasmin então começa a chorar e o Lucas vai lá e começa a consolar a Yasmin. E a Yasmin falou o seguinte: não é pra mim isso daqui não é pra mim. E o Lucas: é sim, você tá aqui há 2 meses já, Yasmin. A Yasmin respondeu: por que eu não fui pro paredão? Se o Brasil quer isso, não se o Brasil quer isso, não quer isso a ideia dele, né? Isso, você quer apostar que esse cara vai voltar? E eu não quero que ele volte, não faz sentido ele voltar. E o Buda disse o seguinte: você lembra do Babu? O Babu foi para 10 paredões, ele só saiu no 11º, disse o Lucas aí. O pessoal usa muito a justificativa do Babu, né? Mas a gente tem que lembrar que cada Big Brother é uma situação, né? Não tem como a gente comparar uma coisa com a outra, porque são histórias diferentes, personagens diferentes aí. Não tem como comparar. O Lucas disse o seguinte, então: eu não estou preocupado em ganhar o Big Brother, não, porque eu não tenho controle sobre isso. A Yasmin respondeu: mas a questão não é ganhar. Se for sobre um jogo sujo, eu também não quero ganhar um jogo sujo, não. A Giovana foi outra que começou a chorar de raiva, tá? Ela falou o seguinte: ser do jeito que sou hoje é também pelo que eu passei lá fora, principalmente com o homem.
vai pra casa do caramba ver ele fazendo aquilo lá com a Lady. Se fosse comigo, eu tinha sido expulsa. Você pode ter certeza disso, eu não aceito. Você pode xingar, usar as palavras duras, mas fazer essa merda que o Davi fez com a mulher ali, de ficar chamando pra beijinho, vai pra casa do caramba, disse a Giovanna aí, que ficou irritada, tá bom? O Matheus então foi conversar com a Lady, tá? Ele falou o seguinte: teve o assunto lá ontem e entendi a tua intenção de salvar as gurias do paredão, que são as tuas prioridades. Eu só queria que tu entenda uma coisa. A Lani tá arrasada, viu? Ela chegou ontem na beira do paredão e falou o seguinte: a Lady falou que pode ter o caso de se juntar votos no Bin Laden e aí talvez a gente se salve, porque o Bin Laden deve ter mais votos. Tu gosta muito delas e foi a sua intenção, Lady. Eu entendi. E a Lady disse o seguinte: foi o que eu falei. Sabe o que é isso? A Lana e Bia não sabem ler o jogo. Eu vi isso ontem. Quando chega até mim, eu não falo, fulano me falou isso. Em nenhum momento eu falei isso com outras pessoas. Quando eu vou falar qualquer coisa, eu falo, ciclano me falou, disse a Lady aí, que não revela quem falou o quê. Lady então declara que a Lani não é mais a sua aliada e não fará mais movimentos no jogo para salvar a Lani aí. A Lani já perdeu a Lady de aliada aí. Vamos ver o que a Lani vai fazer nessa casa. Se ela vai continuar do lado do Davi, se não vai continuar, enfim. Vamos ver o desdobrar dessa história, tá? Bom, o Davi foi conversar com a Isabelle, tá? E eles acabam tendo uma mini briga aí, tá? Sobre o quê? Sobre a fala de Inútil de novo, porque a Isabelle comenta sobre isso com o Davi, tá? O Davi diz o seguinte: eu não traí a Lani, eu falei com a Lani, no Sincerão eu não vou falar. E eu não falei no Sincerão, eu cumpri a minha palavra, eu fui um cara de palavra. Falei que depois iria usar essa informação. Vocês querem me colocar na cruz e dizer que eu tô errado? Até a Isabelle tá dizendo que eu tava xingando. Pelo amor de Deus, eu só usei a palavra inútil. Inútil é xingar? E a Isabelle diz o seguinte: Davi, se minha mãe tá em um lugar e alguém chama ela de inútil, pra mim é um xingamento. E o Davi diz o seguinte: tem como respeitar? Só eu terminar de falar. Deixa eu falar aqui, ó. Tô falando que a pessoa é inútil, uma palavra do jogo. A pessoa tá mandando eu tomar no U, que quer dizer qual é o mais pesado aí, disse o Davi. A Isabelle então continua falando com o Davi. O Davi diz que a Isabelle sempre defende todos que o atacam. Ela vai lá e rebate. A Isabelle diz o seguinte: Davi, eu não me igualo a ninguém. Eu sei o que eu falo. Se alguém vira pra mim, pra minha mãe ou parente, fala o que você falou, aí o Davi corta e falou assim: é porque você joga com o coração e eu sou razão. E a Bia falou o seguinte: não venha aqui querer falar que eu sou contra você assim não, Davi. Foi a Bia que falou, tá? Aí o Davi disse o seguinte: não, só estou falando que você está querendo defender todo mundo. É o Davi que tá falando, você está querendo defender todo mundo que se fala, que se coloca contra mim, você quer defender essa pessoa, disse o Davi pra Isabelle. A Isabelle falou o seguinte: todo mundo? Tu tá falando isso de mim mesmo, Davi? Aí a Beatriz: Davi, ela tá te aconselhando, aconselho, Davi, calma. Aí o Davi falou o seguinte: se é o Lucas, ela falou que eu tinha que pedir desculpas pro Lucas. As pessoas querem mudar a minha personalidade dentro dessa casa, disse o Davi aí, que não gostou da Isabelle, tá tentando, né, fazer o Davi pedir desculpas e mudar a opinião dele aí. No Twitter, gente, uma curtida do Boninho repercutiu muito, tá? Vou até colocar pra vocês, vamos colocar em tela cheia. Deixa eu ver se eu consigo colocar em tela cheia pra vocês. Ah, aqui vocês já estavam lendo, né? Aí vamos lá. Aqui, ó. Esse jornalista, o Gabriel Vacri, comentou isso daqui. Impressionante. O Davi entrou na mente da Lady e da Yasmin de uma forma que poucas vezes eu vi nesse programa. Totalmente descontroladas, perderam qualquer razão que talvez tivesse. Duas pessoas baixas, disse esse jornalista Gabriel Vacri. Porém, o Boninho, gente, o Boninho curtiu essa mensagem aí. Deixa eu até diminuir aqui para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo diminuir, né? Parece que eu não vou conseguir, né? Vamos ver. Vamos lá. Aí. Agora tá bem pequenininho, mas vocês estão vendo que foi o Boninho aí que curtiu esse comentário e repercutiu muito essa curtida do Boninho aí. E aí, o que vocês acham? Será que o Boninho tá contra, então, a Yasmin e a Lady e a favor do Davi? Diga pra mim nos comentários aí, tá bom? Seguindo aqui, gente, a Lani continua falando que está muito chateada com o Davi e que vai conversar com ele em outro momento oportuno. A Bia diz o seguinte: o Davi é uma pessoa que eu não confio mais, não consigo confiar. Não dá pra contar as coisas pra ele, porque ele fala pros outros. E a Lani diz o seguinte: a gente é muito coração. E a Bia falou o seguinte: no lugar dele, eu jamais falaria alguma coisa pros outros. A Lani falou o seguinte: a Lady falou que o Davi não iria se segurar, ele não se segurou mesmo. E a Bia falou o seguinte: o Davi ele não se segura, tá? Ele deixa o coração falar, ele vai lá, fala, ele não pensa. A Lani respondeu: a gente tem que parar de ser besta, amiga.
para todo mundo, não só para quem é nosso adversário, quem é adversário da gente. A gente tem que parar de acreditar nas pessoas. Chegou um ponto que não dá para acreditar. Eu acredito em ti e no Matheus. Fora isso, eu não acredito em mais ninguém, E a Bia termina falando o seguinte: eu também, ainda mais depois de hoje, eu não acredito em mais ninguém, só em você e no Matheus, disse a Bia aí. Ixi, o Davi tá sendo jogado de escanteio, será? Bom, a Lady, gente, foi para o confessionário, tá? No confessionário, ela foi lá e falou com a produção. A Lady perguntou no confessionário se jogar as roupas de alguém na piscina gera um tipo de expulsão aí, se jogar a mala da pessoa na piscina e tudo mais. A produção respondeu para a Lady que não gera nenhum tipo de expulsão, tá bom? O Davi viu que a Lady foi pro confessionário e perguntou o seguinte: você viu que a Lady foi no confessionário? Matheus, eu não vi não. E o Davi: mano, eu não fiz nada demais não, tá? Ali eu não fiz nada que passasse da linha do jogo. Só a voz de lá falando que poderia gerar punição, mas fora isso não teve nada. Eu só falei também: vai me beijar? Isso eu assumo que eu falei isso, tá? Eu não falei também nada demais, porque eu só falei que se ela iria me beijar porque ela tava vindo pra cima de mim. Foi só uma pergunta, eles têm que avaliar isso direito. Ela tava falando e eu tava rebatendo, disse o Davi. O Matheus falou o seguinte: calma, Davi, calma. Pode ser uma chamada de atenção pra ela também, a gente não sabe por que ela foi no confessionário. Aí, gente, passou alguns minutinhos e a produção parou o povo que tava falando aí e disse o seguinte: olha só o que a produção falou lá na voz. Atenção, senhores, não é vocês que decidem quem sai, quem fica e quem agrediu ou não. A decisão é nossa. Você pode até pleitear, ou seja, você pode, né, reclamar, mas somos nós que decidimos. Ninguém de vocês decide quem é eliminado, disse aí a voz. Daqui a pouco a voz vai falar de novo, tá? O Davi disse o seguinte: mas o que aconteceu? Teve agressão? Não tô entendendo nada. Por que ele falou isso? A Elaine: não sei, Davi, eu também não sei o que tá acontecendo. Eu não vou me meter em mais nenhuma coisa, não. Acho que quem tá no meio disso que tá entendendo. O Davi falou o seguinte: eu não tô entendendo nada. Eu não agredi ninguém, disse o Davi. Alane: ele falou que não é a gente quem decide, não é tu que vai decidir se um tapa foi ou não agressão. E o Davi falou o seguinte: mas quem deu um tapa em quem? Alane: eu tô dando um exemplo, eu não sei o que tá acontecendo aí. O Davi falou o seguinte, que também não entendeu o que tá acontecendo. E eles finalizam a conversa assim, tá? O Davi então vai lá, dá um abraço na Alane, tranquiliza ela e reforça que não traiu ela. Ela pede então pra eles conversarem sobre isso amanhã. Falou que não vai conversar agora. A voz da produção volta a falar de novo, tá? E agora é uma mensagem longa. Inclusive uma mensagem que deixou muita gente na internet com a pulga atrás da orelha. A mensagem foi a seguinte: mimimi de agressão não existe. Agressão é alguma coisa que a gente avalia, que tem uma agressão física. Fora isso, façam o que vocês quiserem. Acender a luz do quarto, roubar comida do amiguinho, fazer uma brincadeira, botar uma cadeira no caminho da pessoa, é um problema que não é nosso. Agora o que vamos avaliar é a agressão física, que pode ser pequena, pode ser grande ou pode ser média, de acordo com que você tem se você tem alguma relação com essa pessoa ou não. Um susto ou bater sem querer pode ser uma agressão física também. Parem de mimimi, joguem o jogo e vida que segue. Jogo que segue até logo, disse a voz aí, tá bom? Todo mundo parou pra ouvir e ela disse o seguinte: eu fui perguntar lá pra voz, tá? Pra produção, e falaram que eu podia fazer o que eu quisesse, que desde que não fosse agressão, tá? Que eu só não poderia bater em alguém. De resto eu poderia fazer, disse a Lady aí, que tava querendo muito jogar as roupas do Davi na piscina. A Pitel disse o seguinte: jogar então água pode na pessoa? E aí ninguém conseguiu responder o que a Pitel disse, tá bom? Lady disse, gente, que queria ter jogado então as roupas do Davi dentro da piscina, tá? Mas ficou receosa de ser eliminada, mas agora ela já tá confiante que ela pode fazer isso daí, tá? E ela falou o seguinte: eu ia jogar minhas coisas lá no quarto do Lucas pra ninguém pegar. Eu ia pegar as coisas do Davi e ia jogar na piscina. Aí Yasmin falou o seguinte: até pra te parar, eu acho, né? Então eu acho que talvez você não fez isso até pra não ter nenhum problema, tá bom? Durante a treta, gente, o Davi também disse que a Yasmin só sabia dormir, passar maquiagem, né? E não limpava a casa aí, tá? Isso também repercutiu, porque a Yasmin falou que ela faz coisas na casa e falou que, inclusive, as câmeras estão filmando, que ela é uma pessoa ativa na casa, que ela limpa, que ela lava a louça e tudo mais, tá bom? Bom, a Beatriz se junta com a Alane, com o Matheus, tá? E comentam sobre a Yasmin, tá? A Alane diz que a adversária é uma mimada. A Bia falou o seguinte: a Yasmin quer que a casa inteira vá lá e tome as dores dela e se posicione por ela. Mas a boca é dela, ninguém pode se posicionar por ela. Ela tem que falar. A Alane falou o seguinte: é igualzinho no primeiro dia que falaram não tem troca com Yasmin, mana.
Vai lá e fala com ela, não dá. Ela é muito mimada. Eu odeio falar isso das pessoas, mas ela é mimada. Ela parece que tem 12 anos de idade. Na cozinha, o Davi então conversa com a Isabelle sobre ela também, que ela também precisa entender o lado dele. O Davi falou o seguinte: você me entende, mas sempre fala para eu pedir desculpas. Você sempre me coloca nesse lugar de pedir desculpas. Mas também você tem que entender o meu lado, Isabelle. Isabelle, eu entendo, Davi, mas eu não concordo. Não é porque eu entendo que eu vou ter que concordar com você. Davi, eu sei, mas você tem que parar para entender que antes de ir para uma confusão, você tem que me entender também, o meu lado, a Isabelle. Mas não significa que eu vou concordar, Davi, mas você tem que parar para me escutar antes de tomar essa posição. Isabelle então comenta que tentou saber de Davi sobre a história do Calabreso lá, e os dois, né, tentam se entender sobre a história, que é a história antiga, tá? E menciona que por ser amigo, por isso eles serem amigos, nem sempre ela vai concordar com ele, tá bom? Bom, seguindo aqui, gente, a Beatriz e a Alane continuam conversando sobre o Davi, sobre a Yasmin, tá? E a Beatriz falou o seguinte: vou falar pra Yasmin, quando ele te chamar do que seja ofensivo ou não, você tem que abrir os dentes e falar da sua boca, tá? Se a Yasmin quiser gritar ou não, ela vai se defender sozinha do jeito dela. Matheus, é isso que eu te falo. Quer gritar? Grita, dá espaço. O Davi gosta de falar e de gritar também, deixa que ele fale. Não fica 3, 4 pessoas falando junto. A Giovana é uma que adora dar uma de charadinha aí. A Beatriz falou assim: ela é uma plantinha. O Matheus respondeu: ela é uma enfiada. E a Alane: ela fala que eu briguei com o Juninho. Eu briguei com o Juninho, tem 84 anos. Quer ibope agora? Disse a Alane, que falou que a Giovana puxou o negócio do Juninho, que o Juninho já sai faz um tempão, né? A Alane então disse o seguinte: independente do que acontecer amanhã, a hora de todo mundo aqui vai chegar. A máscara de todo mundo aqui vai cair. Ah, porque a Fernanda é uma pessoa legal da casa e tudo mais. A minha isso aí. Que ela é uma pessoa mais legal da casa. Ela é falsa pra caramba, disse a Alane, que tá irritada com a Fernanda, viu? Mas Deus falou o seguinte: é que ali tem muita gente adulta, tem muita gente que adula e acha que fulana é mimosinha e queridinha, disse o Matheus aí, tá? Beatriz reforça então sua posição que o termo inútil, embora seja pesado, muita gente já usou em dinâmicas da Discord aí, tá? E que tava tranquilo utilizar, tá bom? Gente, a Fernanda e o Bin Laden, eles têm uma breve discussão aí, tá, gente? Tem uma discussão basicamente, resumindo pra vocês. Porque a Fernanda acha que o Bin Laden passou alguma informação para um quarto fadas ou pro quarto magia, enfim. A Fernanda tá achando que teve essa fofoca aí, tá? Ela diz o seguinte: eu tenho que entender o peso disso. Você pegou a minha história, a minha vida e as minhas falas, o Bin Laden. Tudo isso volta contra mim, viu? Ficar pé da vida por causa do meu jogo é uma coisa, mas falar de mim, querer me afetar pros outros e para as outras pessoas que já não querem meu bem na casa, isso é perigoso, Bin Laden. Aí o Bin Laden respondeu: a pessoa foi perguntar da situação com o Marcos. Eu falei que a Fernanda tava dando uma volta em cima de mim e jogando, e não tava vendo o lado do Marcos, que se fosse pro paredão e tivesse um puxaria eu. Foi isso que eu falei disso, Bin Laden. E a Fernanda respondeu: você tem mania de achar muitas coisas. Já te falei isso 10 vezes. E parece que ainda não entendeu. O puxadinho joga com o que eles querem. Se a gente se junta, é para fazer um volume aí. E tem que ser conveniente para ambos os lados. Da mesma forma que foi levantado o nome do Lucas, a gente acabou não votando. Também foi levantado o nome do Marcos e a gente acabou votando porque teve ali, né, conexão nos votos. Teve sentido a combinação dos votos, tá bom? Então a Fernanda ainda continua irritada com o Bin Laden aí, gente. Isso vai repercutir bastante. Daqui a pouco vocês vão saber, tá? No gramado, gente, o Lucas então começa a rasgar elogios pra Pitel, gente. Eita, o Lucas tá só se afundando. A Pitel diz o seguinte: qual a sua opinião sobre mim em relação a tudo? Aí o Lucas começa a elogiar sem parar a Pitel. Falou o seguinte: eu tenho um olhar enviesado sobre você, tá? E não tem graça, tá? Em relação ao jogo, você é uma protagonista, Pitel. E me dá as cartas. É inteligente pra caramba você. Você tem moral com muita gente da casa. O que você falou pra Vanessa e pra Yasmin, eu tava falando há anos já pra elas. Mas elas não estavam me ouvindo. Você era um ser humano incrível, Pitel. Que tem uma empatia incrível, que tem sentimento, apesar de botar a banca, que é uma brabona. Você é mais confusa do que a confusão. Você é uma mulher incrível. Se eu estivesse lá fora, eu torceria pra você ganhar. Eu ia gostar do seu perfil. É uma mina que não foge da confusão, mas não procura e ao mesmo tempo é divertida, ri, não chora, porque tenta se proteger, mas no fundo tem sentimentos aí. Ô Lucas, pois é, tô vendo que você tá caidinho pela Pitel, viu? Já não tem como esconder, tá bom?
Yasmin então relata um certo arrependimento aí. Ela falou o seguinte: eu dei pro Davi o que ele queria. A Pitel falou o seguinte: quer falar alguma coisa, Yasmin? A gente olha pra você e parece que você tem um turbilhão de pensamentos. A Yasmin falou o seguinte: que se arrependeu, tá? Porque ela não queria ter dado palco pro Davi. E ela deu palco aí pro Davi. Ela basicamente ficou irritada e triste por ter feito o que o Davi queria, que era ter palco aí, tá bom? O Lucas então continuou dando elogios pra Pitel. Falou o seguinte: isso é só o que dá pra falar aqui dentro, tá? Então tem mais coisa que o Lucas quer falar e não pode falar ali dentro. A Pitel falou o seguinte: ô Lucas, pô Lucas, depois não sabe o porquê que as câmeras estão todas viradas pra gente aqui. Aí o Lucas: ei, disse aí o Lucas que pela primeira vez parou pra pensar o que ele tá fazendo, tá? Bom, a Yasmin então comenta sobre o Davi, tá? E chama ele de psicopata e frio ao extremo, segundo a Yasmin aí, tá bom? Lá no quarto Gnomos, a DR entre o Bin Laden e a Fernanda segue bastante aí. O Bin disse o seguinte: quando eu fui tentar trocar uma ideia, tu não conseguia me ouvir. Quando eu cheguei lá e falei: pô, Fê, tu falou várias vezes que a Lani falou uma sua situação pra casa toda e a sua situação com ela também. E poderia ter colocado ela no Sincerão e não eu. A Fernanda respondeu: você levou a minha história pra lá, Bin Laden. Eu não concordo com isso. Eu me meti no meu jogo. E eu vou me meter... aliás, mentir. Eu menti sobre o meu jogo. Eu vou mentir até o final dessa temporada. E não cabe a ninguém pedir desculpas por mim, não. Todo mundo mente o tempo todo nessa casa. E o Bin Laden: mas eu não posso concordar a ponto de achar que você tá certa. Se você tem uma rival, me ataca, disse Bin Laden. A Fernanda respondeu o seguinte: mas a pergunta foi clara. Quem que é o fofoqueiro? Quem pegou uma história minha sem a minha autorização e levou para um outro lado da casa? Fernanda então disse pro Bin Laden: você não tem direito nenhum sobre a minha história. Bin, você tá trocando todas as bolas. Você não quer aceitar, mano. Tá como que ficaram sabendo... Como que ficaram sabendo da minha história com a Lani, Bin Laden? Até hoje ninguém sabe como ficaram sabendo. E o Bin Laden falou o seguinte: você não falou com o Puxadinho sobre o VIP lá? E a Fernanda: eu comecei a ordem dos fatos da seguinte forma: eu não contei os fatos pra eles. Até hoje eles não sabem sobre isso. Bin, você não tem direito nenhum sobre a minha história. E você não estava lá. O que eu falei claramente foi que quando ela levou no Sincerão que eu era falsa por ter mentido sobre o meu jogo, a Lani já sabia desde o começo que eu tinha votado nela. E eu não sabia disso. Aí que começa a minha história com o Puxado. Você não tem nada a ver com essa história aí. E o Bin Laden segue dizendo que Fernanda afirmou que a Lani dispersou a história para a casa inteira. A Fernanda disse que foi só o lance do falsa e que o Bin Laden levou todo o resto da informação lá pro outro lado da casa. E aí, como eles começam a falar alto e tal, o pessoal que tá andando aí perto do quarto do Gnomos escuta isso. E a Lani e a Bia começam a escutar atrás da porta para eles tentarem ouvir a conversa do Bin Laden com a Fernanda, tá? E elas conseguem ouvir uma parte da conversa. A Lani então compartilha o que ela entendeu. Ela falou o seguinte: a Fernanda chegou pro Bin Laden e falou o seguinte: eu quero entender por que você fala de mim para a casa inteira. E ele disse que tem dois pesos a situação. Talvez eles estejam falando de aliança de amizade. Tipo, eu era amiga dele e falei dele e o que ele pensa e tudo mais, disse a Lani. A Lani então continuou e falou o seguinte: a Fernanda falou o seguinte, o que eu tinha falado pra elas, eu falei na cara delas: eu não entendi porque você pegou a informação e levou pra lá. Que informação é essa que eles estão levando de um lado pro outro que eu não tô sabendo? O que o Bin Laden levou? E a Lani: eu também não sei, Lani, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. A Bia então compartilha o que ela entendeu. Ela falou o seguinte: será que a Fernanda joga com o Buda também? A Lani: agora provavelmente eles estão jogando juntos, tá? Mas ela sabe que o Bin Laden votou nela, é tudo falsidade. Esses dois aí são bandos de falso, disse a Lani, tá bom? No quarto Gnomos, então, rolou aí um breve destempero, rolou um destempero entre Fernanda e Bin Laden, tá? Bin Laden disse o seguinte: tá bom, Fernanda, você acha que tá certa, então você tá certa, segundo você aí, é o que você acha. Fernanda: não, você entendeu a história totalmente errada. Eu não tô certa não. E o Bin Laden: eu falei a mesma coisa pro Rodriguinho, que você você nunca vai aceitar as coisas. Ele tinha a mesma opinião que você, nunca gosta de ouvir, sempre existe dois pontos da mesma história. A Fernanda: eu quero que você entenda o ponto cronológico das coisas. Se você confundiu as bolas, aí é uma coisa sua. Bin Laden respondeu: Fernanda, você chegou e falou que a Lani espalhou a sua história. Você falou que ela fez fofoca pra casa inteira. Fernanda: meu Deus, Bin, não sei qual é o seu problema, que você tá se perdendo numa peça dessa história aí, tá? Olha só, Bin, se você quiser, você escuta. Se você não quiser, pode dormir, apaga a luz e vai dormir logo. Bin Laden falou o seguinte: eu não vou sair do quarto, eu durmo aqui. Fernanda: se você quiser, você dorme. Se você quiser, você escuta. Se você quiser, você apaga a luz, disse aí a Fernanda.
Em seguida, a Fernanda retoma a ordem dos fatos da discussão com a Lani e tenta aí, né, botar na cabeça do Bin Laden como é que aconteceu tudo isso, tá bom? Lá do lado externo, gente, as meninas conversam sobre onde vão dormir agora, depois de toda essa confusão. Aí elas dizem o seguinte: a gente vai ter que dormir lá em cima então com o Davi? Aí a Lady: eu não vou dormir lá em cima não, eu não vou pegar aquele travesseiro lá não, eu vou tacar, se eu pegar o travesseiro vou tacar dentro dos Uki dele. Tá? Ela nem falou Uki, ela falou só, vou tacar dentro dos dele. Não falou nem o que era, tá? Aí Yasmin: vamos dormir lá em cima, Lady. Agora eu vou implicar com ele até o último dia que eu estiver aqui dentro. Eu vou dormir no ladinho dele, e se ele estiver roncando, eu vou fazer beijinho pra ele. Eu não vou fazer assim, não. Eu vou logo levantar e falar assim: para de roncar, tá me atrapalhando. Disse a Yasmin, que agora tá com, né, tá querendo ir com tudo pra cima do Davi. Lucas então conta pra Yasmin que o Bin Laden ficou pé da vida ao descobrir a história dos votos sobre ele. Lucas falou o seguinte: o Bin Laden não tá bem não, ele tá pé da vida com a Lady, tá? Porque ela se movimentou pra pôr ele no paredão, ele ficou pé da vida com você, tá? A Yasmin: cara, mas eu nem votei no Bin Laden, eu votei na Lani, disse a Yasmin. Pitel então disse o seguinte: por que o Davi não dorme no quarto fadas? A Lady: não, ele não vai dormir lá não, tá? Eu tô lá desde o começo, joga por terra isso daí, tá amarrado, disse a Lady. Yasmin: o Davi não vai pro Fadas porque ele quer ficar lá em cima com a amiguinha dele que tá lá em cima. E a Lady: eu acho que eu vou perturbar o Davi e vou descer, porque no Fadas ele não vai querer não vai querer perturbar ninguém, porque a tropa dele tá lá do lado de cima, tá bom? Yasmin então brinca com o Lucas por ele ter se enrolado na explicação do pódio. Ele falou o seguinte: por isso que a Camila fica brava com você. Você se enrola nas explicações, disse a Yasmin. Camila fica bem brava com o Lucas, viu? Vocês nem sabem quão brava que ela deve estar, tá? Seguindo aqui, gente, a Lady ainda continua opinando sobre o Davi. Falou o seguinte: a partir de amanhã eu vou infernizá-lo. Amanhã não vou esperar o paredão, não. Eu vou infernizar ele, disse a Lady. Lady então continua falando sobre as meninas. Falou o seguinte: se as meninas retrucarem comigo, o bagulho vai ficar doido. Está dizendo sobre a Lani e a Beatriz, tá? A Yasmin respondeu o seguinte: elas estavam se segurando para não retrucar. E a Lady: a Bia tava. A Lani nem tava se segurando. A Bia ia até falar uma coisa, mas ela ficou quietinha e não falou, tá? Como a Lady prometeu, ela subiu no quarto fada, no quarto magia, acendeu a luz, bateu a porta e foi pegar as coisas dela lá que estavam no quarto para levar para outro quarto, tá? Então, como prometido, a Yasmin não, a Lady fez isso e até acordou o Davi, que tava dormindo ali no quarto magia, tá? E a Lady pegou as coisas dela e levou pro quarto do líder, tá? E Yasmin então comenta sobre o Davi pra Lady e pro Lucas. Ela falou o seguinte: o auge pra mim foi quando o Davi veio falar que eu não arrumava a cama. Que caramba ele tem a ver que se eu arrumo ou não a minha cama? Que cara chato da disse aí a Yasmin. Além, então, imagina a repercussão das brigas aqui fora. Ela tá muito curiosa para saber o que o pessoal ia achar se ela jogasse as roupas do Davi na piscina, tá? E agora a vez da Yasmin. A Yasmin foi lá, ligou a luz do quarto magia e foi lá e pegou as coisas dela, porque ela não queria dormir no quarto magia com o Davi. Então foi lá, pegou as roupas dela e tudo mais e foi para um outro quarto dormir, tá bom? Na hora da saída, inclusive, a Yasmin bateu a porta do quarto magia aí para fazer barulho, inclusive. Ela não bateu por sem querer. Ela inclusive empurrou para bater forte mesmo, tá? Quem fez isso foi a Yasmin e a Lady, tá? A Lady fez primeiro e depois a Yasmin fez de novo, tá bom? Bom, no quarto do líder, gente, olha só que cena linda. O Lucas pega a almofada, dá um abraço na almofada e fala que é a Camila, a esposa dele. A Lady falou o seguinte: ô Camila, você viu o barraco hoje? O teu marido me botou como coadjuvante no barraco. E o Lucas: deve estar pé da vida com isso, viu? Mas eu tô aqui abraçando o travesseiro como se fosse a Camila. Ô Lucas, abraça esse travesseiro bem forte, viu? Porque é a única pessoa que você vai poder abraçar depois que sair dessa casa, viu? Porque a Camila, ó, foi embora. E Yasmin diz o seguinte: vai ser difícil se o Davi voltar aí desse paredão. E a Lady: se o Davi falar algo, pego as malas dele, que já estão prontas na despensa, eu vou lá perturbar ele, porque ele é chato pra caramba. Amanhã vai ser um entretenimento pesado. Se o Davi voltar, eu vou fazer auê nessa casa. Não vai ser o que vocês estão imaginando, vai ser entretenimento. Se o Michel voltar, eu até pulo na piscina, mas se ele não voltar, vai ter entretenimento nessa casa, tá bom? E aqui temos um momento, inclusive, que a Lady, inclusive, bate a porta do quarto. Olha o que ela faz, ó. E pum, bateu a porta do quarto, tá?
Bom, e aí lá no quarto do líder, gente, a Yasmin, Lucas e Lady conversam que o Davi trava os empates da casa. Que se o Davi fosse eliminado, a gente teria uma grande mudança no que tá acontecendo na casa, nos enredos da casa e tudo mais aí, tá bom? Lucas então segue abraçando aí, falando da história da Camila, né, a sua esposa, né? Bom, Lucas então decidiu despertar a casa lá para 5h30 da manhã. Aí foi lá todo mundo feliz, colocou o negócio para despertar, acordou todo mundo e tudo mais, enfim. Situação aí que o líder sempre faz, tá bom? No painel do líder, o Lucas então admira uma foto da sua esposa com seu cachorro e falou o seguinte: saudades de vocês, meus amores, muitas saudades. Será que vocês estão bem? Então, tá todo mundo bem, viu? Bem longe de você, tá? O Lucas, eles estão bem longe, tá bom? Seguindo aqui, gente, bom, após o Sincerão Intenso, os brothers então decidem dormir para descansar um pouco, porque hoje é dia de formação de parede, não, é dia de eliminação na casa do Big Brother, o pessoal já tá dormindo aí, o pessoal já foi descansar, e a gente vai encerrar esse resumão, que foi um resumo gigantesco, peço até perdão por vocês, mas esse povo, eles falam muito, eles falam demais, tá? Eu vou ficando por aqui, mas vocês, por favor, se inscrevam no canal, daqui a pouco a gente tá com 40 mil inscritos, eu conto muito com o seu apoio, tá, gente? Inclusive, o YouTube tá me avisando que 67% das pessoas que passam no meu canal não são inscritos. Então por isso que eu fico pedindo para vocês se inscrever e deixar aquele likezão, tá bom? Muito obrigado pelo apoio. A gente se vê às 10 horas da manhã com mais uma live. Fui, galera!